O livro do Apocalipse não é nem um pouco fácil. É com certeza o livro mais difícil da Bíblia. E existem 4 formas diferentes de se interpretar o Apocalipse. Tem a primeira visão, que a gente chamaria que é a preterista. Preterista vem de pretérito, e pretérito é passado. Então, aqueles que encaram o Apocalipse com uma visão preterista é aqueles que entendem que tudo que está escrito aqui já aconteceu. Tem uma outra que é a historicista, que entende que o Apocalipse ele mostra um panorama da história da igreja, desde o seu começo até o seu final. Uma outra forma de se interpretar esse livro é a idealista, em que não considera nada literal aqui. A compreensão é que o Apocalipse é só uma simbologia, é um registro assim figurado para ilustrar o conflito eterno entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás. A interpretação futurista, que é aquela que acredita que todos os acontecimentos aqui registrados são eventos a ainda acontecer quando o fim do mundo estiver chegando. E é um livro que trabalha com muitos números. Um número muito forte no Apocalipse é o número 7. E você sabe que o número 7 é o número de Deus, o número divino, o número da perfeição. E aqui no Apocalipse a gente encontra, por exemplo, os 7 Espíritos de Deus, os 7 atributos divinos, 7 bem-aventuranças, 7 visões, 7 igrejas, 7 cânticos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. É 7 para tudo que é lado. É forte aqui no Apocalipse também o número 6. E se o 7 é na Bíblia o número da perfeição, o 6 é o número da imperfeição. O 6 é o quase 7. É por isso que o número da besta é 666. Porque quando na Bíblia uma expressão é repetida 3 vezes, ela traz a ideia de superlativo. Então, se o número 6 é o número da imperfeição e nós temos o número 6 repetido 3 vezes, é uma intensificação da imperfeição. O número 10 acontece muito também no Apocalipse, e 10 quer dizer completo. Pega-se a ideia de um homem com as suas 2 mãos, e nas 2 mãos ele tem 10 dedos. E quando a gente vê, por exemplo, a besta, o dragão, as imagens aqui com 10 chifres, 10 é algo completo. E chifre na Bíblia é a ideia de poder. Então, algo com 10 chifres quer dizer, tem todo o poder. O 1000 é o cubo de 10. E como eu disse que alguma coisa na Bíblia repetida 3 vezes é para dar intensidade à coisa, intensificá-la, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Se 10 é uma coisa completa, 1000 é uma coisa absolutamente completa. E o 4 é a ideia de totalidade. Vem aqui dos 4 quadrantes da terra, norte, sul, leste e oeste. E no Apocalipse a gente encontra os 4 seres viventes, que são o leão, boi, homem e águia. O leão representa o maior dos animais selvagens. O boi representa o maior dos animais domésticos. O homem representa o maior dos animais, ou o animal racional. E a águia representa a maior das aves. Então, se eu tenho a maior representação dos selvagens, dos domésticos, dos racionais e das aves, e o 4 é a totalidade, então os 4 seres viventes são uma representação de toda a criação, que estão ali adorando o Criador. Tem também o número 12, muito na Bíblia, e em Apocalipse. E o 12 é a representação de um povo. Por quê? Jacó teve 12 filhos, esses 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel. E Jesus teve 12 discípulos. Então 12 na Bíblia é uma representação do povo de Deus. E quando a gente vê então 12 do Antigo Testamento, caracterizado nas 12 tribos de Israel, e 12 no Novo Testamento, com os discípulos, 12 mais 12, 24. São os 24 anciãos. Só que 12 vezes 12 dá quanto? 144. E 12 vezes 12 vezes 1000, e 1000 é 10 vezes 10 vezes 10, a gente chega em 144 mil, que é o número famoso aqui no Apocalipse, e que traz a ideia da totalidade dos salvos. O nome, Apocalipse, significa revelação, literalmente isso. E a ideia da palavra revelação é a ideia de uma cortina que está fechada, num teatro, por exemplo, e que lá atrás muita coisa vai acontecer ainda, mas ninguém sabe. A gente está aqui no auditório, não sabe de nada. E aí João foi convidado por Jesus para ir lá atrás, nos bastidores, por detrás das cortinas, e ver o que vai acontecer. O livro de Apocalipse foi escrito por João, como já
afirmamos: João, discípulo de Jesus, autor do Evangelho e autor das 3 cartas que levam o seu nome. Quando ele a escreveu, ele estava na ilha de Pátimos, é uma ilha grega, e ele estava ali porque ele foi exilado por ser um cristão. É interessante que a revelação do Apocalipse aconteceu para João num dia de domingo. E João, irmãos, de maneira assim muito interessante, ele foi o único discípulo de Jesus que não foi morto. Não tinha em torno de 100 anos de idade, quando partiu para a eternidade. A primeira visão, os 3 primeiros capítulos, a gente vê Jesus encorajando a igreja a se fortalecer na perseguição. Depois, dos capítulos de 4 a 7, a gente vê Jesus abrindo o livro fechado com 7 selos. Depois, dos capítulos de 8 a 11, nós vemos os anjos tocando as 7 trombetas. Dos capítulos de 12 a 14, nós vemos a igreja, que é representada ali pela mulher e pelas 2 testemunhas, sendo perseguida pelo dragão e pelas bestas. No capítulos 15 e 16, temos a 5ª visão, que é o derramamento das 7 taças. Os capítulos de 17 a 19 é o julgamento da Babilônia, e aqui é o sistema que se levanta contra Deus. E a parte final, os capítulos de 20 a 22, a 7ª e última visão de João, é sobre o julgamento final e a Nova Jerusalém. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: é preciso viver no primeiro amor e não ser morno. Aqui Jesus mandou 7 cartas para 7 diferentes igrejas. A primeira delas, a Éfeso, recebe a repreensão de Deus porque ela tinha perdido o primeiro amor. E a última delas, Laodiceia, ela recebe a repreensão de Deus porque estava morna na sua vida com Cristo. A gente olha para a Bíblia, que já foi um livro pelo qual a gente já foi apaixonado, ele fica fechado a semana toda. A gente tem a oração que às vezes já passamos tempos muito fortes, intensos, de oração, de vigília, de jejum, agora não tem nada. Aquela preocupação com as almas perdidas, pessoas que se morressem hoje estariam perdidas e que antes isso tirava o meu sono, hoje eu nem ligo mais para isso. No primeiro momento, no primeiro amor, eu tinha um medo terrível de pecar, ser tentado, desagradar Jesus, de jeito nenhum, mas é só um pecadinho, não posso entristecer Jesus de jeito nenhum. A gente esfria do primeiro amor, peca doidado, faz uma coisa errada atrás da outra, não está nem ligando para nada. Irmãos, o primeiro amor não pode ser perdido por nós. A Bíblia fala que se a gente for morno em nossa vida espiritual, a gente vai dar enjoo, a gente vai causar náuseas em Deus. E quando a gente está enjoado, o que acontece? A gente vomita. E aí Jesus falou: se você for morno, você vai me enjoar, eu vou te vomitar. Mas muitos de nós somos assim, mornos, é um pezinho aqui, outro pezinho lá, crente domingo e o restante da semana não. Lê a Bíblia 10 capítulos num dia e depois passa 10 dias sem ler nada. Outro tema muito forte aqui em Apocalipse é a ideia de que Deus reina. Aparece só no livro do Apocalipse 44 vezes. Rei aparece aqui 37 vezes. Poder aparece aqui 40 vezes. De todos os textos bíblicos que usa a expressão Deus Todo-Poderoso, 75% delas está aqui. Mas aí eu olho, mas o cenário do Apocalipse, o negócio está caótico. É só destruição, é só desespero, é pavor, é medo, parece que está tudo descontrolado. Mas não está não. Está não. Está tudo rigorosamente sob controle. É engraçado quando a gente está tranquilo, a gente fica sentado, digamos, e quando a gente está tenso, a gente fica de pé. Mas no livro de Apocalipse todinho diz que Deus está, sabe como? Assentado no trono. Um dos eventos do fim do mundo que o Apocalipse menciona é a tribulação. Você sabe que em Daniel existe uma profecia de 70 semanas, e dessas 70 semanas de Daniel, 69 já foram cumpridas. Então falta uma semana de anos, ou seja, faltam 7 anos. Nesse tempo haverá a atuação das 2 bestas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Essas 2 bestas são o anticristo e o falso profeta, e ambos atuarão com a ajuda do dragão, que é o diabo. E aqui a gente vê a trindade do mal, e cada um dos elementos da trindade do mal se levanta contra um elemento da trindade divina. O dragão, ele se opõe ao Deus Pai, o anticristo se opõe ao Deus Filho, e o falso profeta se opõe ao Deus Espírito Santo.
E existem diferentes linhas de interpretação de aqueles que pensam que o cristão vai embora antes da tribulação começar. O arrebatamento da igreja aconteceria antes. Tem aqueles que acham que a igreja sobe no meio da tribulação. São os mesotribulacionistas. Depois de 3 anos e meio a gente vai embora. E tem gente que pensa que a igreja vai passar por tudo isso e a gente só vai subir depois da tribulação. Ou no período da tribulação serão abertos os 7 selos. E à medida em que cada selo é aberto, uma tragédia acontece na terra. E são nesses 7 selos que aparecem os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro branco da conquista, o cavaleiro vermelho da guerra, o cavaleiro preto da fome e o cavaleiro amarelo da peste e da morte. Depois dos 7 selos, vem as 7 trombetas. E as trombetas são piores do que os selos. E quando as 7 trombetas forem tocadas, a terça parte das árvores vai ser destruída, a terça parte dos peixes será morta, a terça parte das águas ficará também poluída, os astros perderão a terça parte do seu poder. Depois das 7 trombetas virão as 7 taças, e as taças são piores do que as trombetas, que já eram piores do que os selos. E aí é úlcera, é morte de todos os peixes, é transformação de toda a água em sangue, é o sol mais quente que vai queimar literalmente a pele das pessoas, é um terremoto terrível que vai fazer com que todas as ilhas e todos os montes desapareçam. Haverá também um período do milênio, que o Apocalipse explica para nós. Milênio, como o nome sugere, um período de 1000 anos, em que Cristo reinará. Há quem entenda que esses 1000 anos sejam literais, há quem entenda que não, e você vai tirar a sua própria conclusão, mas fato é que Cristo reinará durante um período de 1000 anos, literais ou não, em que Satanás será preso nesse período. Haverá a batalha final, aliás são 2. Tem a primeira batalha final em que Jesus volta para acabar com o anticristo, com as bestas e com o falso profeta, e essa batalha é a chamada batalha do Armagedon. Depois haverá uma outra batalha chamada de Gog e Magog, onde Cristo vencerá o diabo. E tem o juízo final, os destinos eternos. Os perdidos, eles irão para o inferno, e os salvos irão para o céu. Descrição do céu, veja bem, Apocalipse capítulo 21, os 5 primeiros versículos em princípio. Então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva e adornada para o seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. A partir do versículo 22, ainda do capítulo 21. Eu não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus as ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. O anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como um cristal, que flui do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá mais maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, e nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Aleluia.
Se Deus me desse, e desse a você a oportunidade de fazer uma visita no céu por 1 minuto, a gente não viveria esse tipo de vida que a gente vive. Maranata é a última oração da Bíblia, é aquela que convoca a gente a se alegrar porque Jesus está voltando. Mas eu vou dizer para você, você não tem que ter medo do Apocalipse, não pode ter medo do Apocalipse, porque esse livro aqui é o livro que fala da sua vitória. Esse livro mostra que tudo vai terminar bem. Eu quero que Jesus venha, eu quero que Jesus volte. Projetos ótimos, vamos listar e correr atrás deles, mas nada deve me motivar tanto, me emocionar tanto, me prender tanto, quanto a ideia de ir para o céu, a vontade de estar com Deus, de ver Jesus face a face e de usufruir de tudo que Ele tem para nós aqui. Jesus é o alfa e o ômega. Alfa e ômega são as primeiras e últimas letras do alfabeto grego. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é aquele que era, passado, é aquele que é, presente, é aquele que há de vir, futuro. Ele está acima da história. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a fiel testemunha, Ele é o primogênito entre os mortos, Ele é o leão da tribo de Judá e é a raiz de Davi que venceu. Ele é o cordeiro que morreu, mas que ressuscitou e tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele é o cavaleiro do cavalo branco, fiel, verdadeiro. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores e Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é tudo isso e muito mais.